Sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal. Eu sou André Bernardo, sou professor da Escola Bíblica Dominical. E este vídeo é um podcast onde apresentamos um esboço das lições bíblicas a serem estudadas no domingo pela manhã, usando os temas definidos na revista da editora CPAD. Comentamos os pontos principais da lição de forma a facilitar a compreensão do aluno e do professor. Desde já agradeço a sua companhia e atenção em nosso canal. Que o Senhor te abençoe imensamente. Quando você assiste nossos vídeos, compartilha e comenta, nos motiva ainda mais a realizar esta obra maravilhosa de ensino em defesa da fé cristã. Por isso, peço a sua ajuda para o crescimento do canal, caso você ainda não seja um inscrito. Inscreva-se e ative as notificações para ser avisado quando postarmos novos vídeos. Dê o like no gostei para a plataforma do YouTube recomendar nosso vídeo a mais pessoas que amam estudar a palavra de Deus como você. Postamos vídeos diários da leitura devocional e vídeos com perguntas para testar seus conhecimentos na palavra de Deus. E no final deste vídeo tenho uma informação importante para você. Então, vamos estudar. Título da lição que comentaremos hoje: a deturpação da doutrina bíblica do pecado. Objetivos propostos pela lição. Primeiro objetivo: expor o ensino bíblico da natureza pecaminosa. Segundo objetivo: pontuar teologias modernas que derivam da deturpação da doutrina bíblica do pecado. E terceiro objetivo: mostrar as consequências da normalização do pecado. Faremos a leitura bíblica em classe, que se encontra em Romanos, capítulo 3. Faremos a leitura do verso 9 ao verso de número 20. Então pegue a sua Bíblia para nos acompanhar nesta lição. Diz assim a palavra do Senhor: pois que somos nós mais excelentes? De maneira nenhuma, pois já dantes demonstramos que tanto judeus como gregos todos estão debaixo do pecado. Como está escrito: não há um justo, nenhum sequer. Não há ninguém que entenda. Não há ninguém que busque a Deus. Todos se extraviaram e juntamente se fizeram inúteis. Não há quem faça o bem, não há nenhum só. A sua garganta é um sepulcro aberto, com a língua tratam enganosamente. Peçonha de áspide está debaixo dos seus lábios, cuja boca está cheia de maldição e amargura. Os seus pés são ligeiros para derramar sangue. Em seus caminhos há destruição e miséria, e não conheceram o caminho da paz. Não há temor de Deus diante dos seus olhos. Ora, nós sabemos que tudo o que a lei diz, aos que estão debaixo da lei, o diz, para que toda a boca esteja fechada e todo mundo seja condenável diante de Deus. Verso 20. Por isso, nenhuma carne será justificada diante dele pelas obras da lei, porque pela lei vem o conhecimento do pecado. Amém. Três coisas que precisam ficar claras. Primeiro, o pecado não é uma história. O pecado existe. O pecado é real. Segundo, todos nós possuímos a centelha do pecado. Não podemos expulsá-lo, retirá-lo. Está entranhado em nós. E terceiro, todos nós podemos viver sem o domínio do pecado. Não temos como arrancar o pecado de dentro de nós, mas podemos viver sem que ele nos domine. É preciso então que fique bem claro essas questões. Leitura da introdução da revista. A queda no Éden transmitiu à humanidade a inclinação do coração humano ao erro. Por isso a regeneração é o único meio possível de desfazer as consequências do pecado, em que a natureza humana só pode ser transformada pela obra de Cristo. Não obstante, por influência de teologias modernas, a doutrina do pecado vem sendo deturpada e enfraquecida. Esse processo abriu as portas para a normalização do pecado em muitos lugares denominados cristãos. Nesta lição, vamos estudar o perigo dessas teologias para a ortodoxia cristã. Primeiro ponto: o ensino bíblico da natureza pecaminosa. Faremos um comentário com base nos tópicos deste ponto. Primeiro tópico: definição de pecado.
Segundo tópico, a universalidade do pecado. E terceiro tópico, corrupção total. Como se define o ensino bíblico da natureza pecaminosa? Primeiro, o que é pecado? A Bíblia define pecado como a transgressão da lei de Deus. Em 1 João capítulo 3, versículo 4 nos diz: todo aquele que pratica o pecado transgride a lei. De fato, o pecado é a transgressão da lei. Segundo, a extensão do pecado. O primeiro pecado cometido por Adão disseminou a toda a raça humana. Romanos capítulo 5, versículo 12 nos diz: portanto, da mesma forma como o pecado entrou no mundo por um homem, e pelo pecado a morte, assim também a morte veio a todos os homens, porque todos pecaram. E terceiro, extensão da corrupção pelo pecado. Atinge o estado mental, moral e espiritual de toda a natureza humana. Em Romanos capítulo 8, versículos 7 e 8 nos diz: a mentalidade da carne é inimiga de Deus porque não se submete à lei de Deus, nem pode fazê-lo. Quem é dominado pela carne não pode agradar a Deus. Segundo ponto, as teologias modernas. Faremos também um comentário com base nos tópicos desse ponto. Primeiro tópico, teologia do pecado social. Segundo tópico, teologia da libertação. E terceiro tópico, liberalismo teológico. Diferença entre modernidade e pós-modernidade. Para muitos estudiosos, a chamada Era Moderna teve início a partir da Revolução Francesa, no século XVIII. E a pós-modernidade teve início no final da Guerra Fria, nos anos 80 do século XX. Modernidade, pensamento coletivo em busca de um sonho. Pós-modernidade, individualismo. Cada pessoa busca os seus prazeres e satisfações individuais. Modernidade, busca pela ordem e progresso. Pós-modernidade, quebra de barreiras territoriais, barreiras culturais e globalização. Modernidade, trabalhar em prol do futuro. E a pós-modernidade, viver o agora. Quais as teologias modernas que derivam da deturpação da doutrina bíblica do pecado? Primeiro, tese do pecado social. Trata o pecado como um resultado das condições sociais da população. Não diz respeito a questões morais ou espirituais. Em Mateus capítulo 23, versículo 27 nos diz: ai de vocês, mestres da lei e fariseus, hipócritas! Vocês são como sepulcros caiados, bonitos por fora, mas por dentro estão cheios de ossos e de todo tipo de imundícia. Segundo, tese da libertação. Trata da libertação dos sistemas opressores que usam a ética e a moral segundo doutrinas bíblicas que rotulam práticas e comportamentos como sendo pecado, onde deveria tratá-los como apenas um desvio de comportamento, uma preferência ou uma disfunção social. Em Filipenses capítulo 3, versículo 18 e 19 nos diz: pois, como já lhes disse repetidas vezes, e agora repito com lágrimas, há muitos que vivem como inimigos da cruz de Cristo. Quanto a estes, o seu destino é a perdição e o seu Deus é o estômago e tem orgulho do que é vergonhoso. Eles só pensam nas coisas terrenas. E terceiro, tese do liberalismo religioso. Trata a inspiração, a inerrância e a infabilidade das escrituras como algo questionável, tratando a razão acima das revelações bíblicas. Os milagres, as curas, a regeneração do ser humano é considerado mitologia. Trocam a mensagem da salvação, o arrependimento e a confissão de pecados pela transformação social. O pecado torna-se relativo, os ensinos bíblicos questionáveis, e todo tipo de experiência espiritual é válida. Em 2 Timóteo capítulo 4, versículo 3 nos diz: pois virá o tempo em que não suportarão a sã doutrina. Pelo contrário, sentindo coceira nos ouvidos, segundo seus próprios desejos, juntarão mestres para si mesmos. Terceiro ponto, a normalização do pecado. Faremos também neste ponto um comentário com base nos tópicos apresentados. Primeiro tópico, crise ética e moral. Segundo tópico, imoralidade sexual.
E terceiro tópico, a dessacralização da vida. Quais as consequências da normalização do pecado? Primeiro, a normalização do pecado causa o desvio e falha de caráter, onde a sociedade deixa de ser eticamente sólida e se torna moralmente desajustada. Assim, temas que violam a ética e a moral bíblica são normalizadas, tais como a imoralidade sexual, o aborto e o uso de drogas ilícitas. Em Romanos capítulo 2, versículos 5 e 6, nos diz: contudo, por causa da sua teimosia e do seu coração obstinado, você está acumulando ira contra si mesmo, para o dia da ira de Deus, quando se revelará o seu justo julgamento. Deus retribuirá a cada um conforme o seu procedimento. Segundo, com a normalização do pecado, levantam defensores da liberdade sobre o corpo, onde a doutrina da castidade é vista como opressora, normaliza o sexo antes do casamento e relacionamentos extraconjugais, normaliza a homossexualidade, a ideologia de gênero, erotização infantil, a família é desconstruída e a doutrina da santidade é negligenciada. Em Romanos capítulo 6, versículo 12 nos diz: portanto, não permitam que o pecado continue dominando os seus corpos mortais, fazendo que vocês obedeçam aos seus desejos. E terceiro, com a normalização do pecado, fomentam ideologias que desprezam a sacralidade e a dignidade humana, reivindicando autonomia incondicional sobre o corpo. Ou seja, meu corpo, minhas regras. Pois, sendo meu corpo, posso fazer o que eu quiser com ele. Mas, em 1 Coríntios, capítulo 6, versículo 19, nos diz: acaso não sabem que o corpo de vocês é santuário do Espírito Santo, que habita em vocês, que lhes foi dado por Deus, e que vocês não são de si mesmos? Conclusão da lição: a relativização do pecado que restringe a solução de pautas sociais em prejuízo da moral e, por sua vez, o exclusivismo moral em detrimento de causas sociais, igualmente não retratam a fé cristã. Apesar da igreja não ser apolítica e nem insensível às desigualdades sociais, o mal primário a ser combatido é o pecado inerente à natureza humana. Uma vez regenerado pela fé em Cristo, o crente repudia as injustiças contra o seu próximo. A igreja atuante é aquela que ainda milita na terra contra a carne, o mundo, o diabo, o pecado e a morte. Eu quero te agradecer por nos acompanhar em mais um esboço das lições bíblicas. Para você que nos acompanha, mas não possui a revista da Escola Dominical, deixamos um link na descrição deste vídeo e também na aba comunidade do canal para você baixar de graça a lição deste tema. É um presente para você inteiramente de graça, que vai te ajudar ainda mais nos seus estudos. Então aproveite esta oportunidade, é de graça. Mais uma vez eu te peço, ajude o nosso canal a crescer, inscreva-se em nosso canal e dê o like no gostei. Esperamos você na próxima semana, onde comentaremos a lição de número 3 desse terceiro trimestre com o título: O perigo do ensino progressista.